Será que não era possível fazer um jornal só com boas notícias? É sim. É possível fazer, mas isso não agrada a ninguém. O pecador quer ver a desgraça. E a gente tem a tendência de só valorizar muito mais as desgraças. As coisas que acontecem que a gente entende como ruins. Detalhe, a gente entende como ruins. Às vezes são bênção de Deus, graça de Deus na vida da gente, para a gente testemunhar. A pregação será sobre isso. Então nós vamos agora cantar 2 cânticos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será uma vaga procelosa? Não. Será altura, profundidade, largura, comprimento, anjo, cão, demônio, o que for. Doença? Nada disso. Nada disso. Será tribulação, angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me assombra, nada me separa do seu amor. Meu pastor, que nada me faltará. Ainda me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deita me faz em verdes pastos, e guia-me pra
que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém. Oremos com Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, nós estamos aqui novamente reunidos, Senhor, na Tua casa, Te entregando, Senhor, todo louvor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, falar conosco, continuar falando conosco, ó Pai, agora através da Tua palavra, usando o Teu servo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, andar nos Teus caminhos. Ó Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Segundo escreveu Lucas, Lucas não foi discípulo de Jesus, era discípulo e companheiro de Paulo, o médico amado, que ele mesmo diz, fez uma pesquisa acurada, ou seja, minuciosa, fez uma pesquisa muito bem feita sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar aos seus discípulos. Depois, nessa mesma pesquisa, ele escreveu o livro de Atos, contando que os discípulos de Jesus, agora apóstolos, continuaram a fazer e a ensinar. Muito bem, irmãos, nós vamos falar hoje. O reverendo Antonino orou pedindo que Deus nos exortasse pela palavra. Exortar é encorajar, admoestar é repreender, mas no sentido de encorajar também. Então isso é uma palavra de Jesus de encorajamento. Interessante é que são promessas de tribulações as mais terríveis aos seus discípulos para que eles testemunhassem. Que coisa tremenda! Não se prega mais isso. Hoje em dia é uma raridade, não se prega mais isso. Há uns 4 domingos atrás, 5, não lembro mais, eu preguei na primeira parte dessa palavra de Jesus aos seus discípulos, quando ele fala da grande tribulação. Agora eu vou pregar na segunda parte. Então nós vamos ler no capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21. Nós leremos dos versículos 12 até o 19. Do versículo 7 até o 13, que eu li e preguei há uns 5 domingos atrás, o princípio das dores, era Jesus já dizendo o que ia acontecer com esses seus discípulos, com Jerusalém, em função, afinal, com o pessoal da época. Então hoje nós leremos do 12, para ter entendimento, até o 19. Jesus falando aos seus discípulos, e diz assim: Antes, porém, de todas estas coisas era destruição
da grande tribulação que ele estava dizendo que viria. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por minha causa, por meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Que o Senhor, de fato, nos exorte com essa palavra, que a gente possa entender a dureza da sua palavra e o consolo que há numa palavra tão dura. Promessa de tribulação para que a gente dê testemunho do evangelho da salvação. Irmãos, eu não sei quantos lembram, mas isso faz aqui, eu acho uns 4, 5 domingos, não lembro, que eu preguei sobre a primeira parte, o princípio das dores. Perguntaram, Senhor, quando sucederá isso? Aí ele começa a dizer, quando sucederá e como sucederá. Eu preguei isso. E naquela ocasião eu falava do poder para testemunhar. O poder para testemunhar. Agora a gente vai falar da graça, da tribulação como graça de Deus na vida, exatamente para testemunhar. Como sempre lembramos aos irmãos, há muito tempo quase não se ouvem pregações sobre a volta de Cristo. Isso caiu de moda. O céu é aqui mesmo, a vitória é aqui mesmo. Não se fala mais em céu lá na eternidade com Cristo. Volta de Cristo, isso caiu de moda, caiu em desuso, não se fala mais quase. Muito menos sobre tribulações. Crente é vitorioso, não adoece, não é bonito, cheiroso, nada, pronto, foi crente, está tudo certo com ele. Tribulações, dores pelas quais o crente tem que passar, e isso dizem que é heresia, não se fala mais sobre isso não. Então, irmãos, prestem atenção. Essas pregações, eu insisto em dizer, elas visam muito mais atrair clientes para as igrejas, prosélitos, encher templos, igrejas transformadas em empresas religiosas. Nenhuma dessas igrejas está nem um pouquinho preocupada se alguém é salvo ou não. Ela quer saber se estão na igreja. Muito menos preocupada com a santificação desses irmãos, entre aspas. O pastor não está preocupado com isso não. Então, nesse trecho que nós lemos, essas profecias terríveis de Jesus foram especificamente para os seus discípulos imediatos, aqueles que estavam com ele ali. E se cumpriu na vida deles. Todos eles passaram por tudo isso que Jesus está dizendo, inclusive Paulo, que não estava presente ainda, mas foi incluído depois pelo Senhor Jesus. Tudo se cumpriu, conforme nós podemos ler no livro de Atos. Tudo se cumpriu, conforme nós podemos ver claramente. Eu acho interessante as pessoas pensarem que as palavras de Jesus, que ele dirigiu aqui aos seus discípulos imediatos, aplicam-se totalmente a eles. Eu já ouvi pastores falando na televisão, né? Isso é para nós, esse poder para expelir demônio, para não sei o quê, para fazer milagre, isso é para nós. Sim, e as tribulações? As tribulações não são para nós não, são só o poder. E está aqui as tribulações no mesmo contexto. Mas as tribulações ninguém quer saber não, só quer saber do poder. Então isso aqui foi dado aos seus discípulos imediatos. Aplica-se a nós? Sim, em alguma medida. Em algumas circunstâncias. Então nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Essas pessoas que pregam que esse poder que foi dado, essas palavras dirigidas aos seus discípulos imediatos, isso aconteceu com Jerusalém, essa tribulação que ele está dizendo, isso aconteceu com Jerusalém no ano 70. Vai acontecer de novo no final? Vai, mas primeiramente ela já aconteceu em Jerusalém no ano 70. Aquilo que Jesus disse que ia acontecer, quem tiver no campo não volte para a cidade, quem tiver na cidade não saia, já aconteceu. Já aconteceu. Joséfo, o historiador, diz que o que a Roma fez com Jerusalém naquela época, nunca na história da humanidade tinha acontecido uma atrocidade tão grande. Um genocídio tão grande, uma crueldade tão grande. Pois aconteceu, Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Então essas pessoas não lembram de um pequeno detalhe. Isso aqui foi dito para os discípulos de Jesus. Sim, colega, que discípulos? Os discípulos que foram transformados em apóstolos. Nós não fomos.
Isso aqui foi dito para eles, e de fato aconteceu com eles. Pode acontecer com outras pessoas? Pode. Mas não para todo mundo no geral, não para toda a igreja no geral. Pode acontecer em algumas circunstâncias? Pode. São palavras duríssimas que foram dadas, profecias terríveis que foram dadas aos seus discípulos, que viraram apóstolos. E Jesus disse que todas aquelas tribulações lhes aconteceriam para que eles testemunhassem do Evangelho, versículo 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Está acontecendo com alguém da igreja que vocês saibam, aqui no Ocidente pelo menos, algum tipo de perseguição desse tipo aqui, alguma coisa, para que os irmãos deem testemunho? Não. A igreja vive muito bem, obrigado, com a sociedade, com o governo, com tudo, na mesma prostituição, na mesma corrupção, inclusive. Esse trecho que nós lemos, irmãos, são palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos naquelas circunstâncias. E vejam como a graça dos céus, quem é que consegue entender isso? Vejam como a graça do céu pode tão facilmente se transformar em desgraça aqui na terra, de acordo com o nosso entendimento. Eu disse ainda agora, quem é que consegue entender uma tribulação como graça de Deus? É muito difícil, mas bota muito difícil nisso. Eu até hoje, na minha vida, só ouvi um irmão orando, agradecendo a Deus pelas tribulações. Um irmão daqui da igreja que está presente me ouvindo agora. Só ouvi na minha vida um irmão agradecendo a Deus pelas tribulações, porque ele sabe que essas tribulações são em função de, às vezes, causas, ele mesmo, se for o caso, as próprias pessoas deram causa a essas tribulações e Deus está tratando. É graça. É graça. Eu sei disso na minha vida, na vida da minha família também. Erros que eu cometi na criação das minhas filhas. E hoje tribulações que acontecem, eu sei que eu dei causa a isso, e isso é graça na minha vida. Eu sei disso. Então quem é? Quem é o irmão que vai dar graça a Deus pela tribulação? Como eu já disse, só ouvi 62 anos de idade. Só ouvi orando, dizendo, Senhor, eu te dou graças pelas tribulações. Pois é. Então observe como a graça do céu, que nos veio em forma de tribulação, normalmente pedagógicas, é Deus nos ensinando, como ela pode tão facilmente se transformar em desgraça no nosso entendimento. Isso é uma desgraça. Essa onda procelosa está me levando de rodo. Pois é, quem mandou a onda? Quem é o dono da onda? Por acaso é Satanás? São poderes? São alturas? São profundidades? São anjos, demônios, o que quer que seja? Não. Elas vêm do Senhor. Elas vêm do Senhor. Sejam quais forem as circunstâncias. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Discernimento das coisas. Acontece que discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho como discernir o que eu não sei. Eu tenho dito a vocês, como eu vou entender entre duas cobras qual aqui é venenosa e qual aqui não é? Se eu entender de cobra, se eu entender de ofídio, eu vou saber, essa aqui é venenosa, essa não é. Se eu não souber, eu não tenho como discernir. Discernir é julgar. Discernir é saber o que é o certo e o que é errado em alguma situação. É isso que é discernir. Então, entender aquilo que eu estou vendo. Então, a gente pede discernimento, mas não quer estudar. Não vai ter discernimento nunca. Vai ter o que o meu coração me diz, o meu coração desesperadamente corrupto, como está escrito na Bíblia. Então nós temos que entender, meus amigos, meus filhos, é graça de Deus. E nós temos que ter discernimento do Espírito. Somente os verdadeiros discípulos de Jesus entenderão que tribulações que lhes sobrevêm são graça de Deus na sua vida para que ele testemunhe. Sejam quais forem as circunstâncias, mesmo as mais terríveis, como aconteceu com os apóstolos. Esses apóstolos sabiam que, como aconteceu com o Senhor, que ele mesmo disse, vão fazer isso comigo? Imagine com vocês, vão fazer a mesma coisa. Então esses apóstolos sabiam que a cruz precede a glória, a teologia da glória, que tanto se ouve, é da heresia pura. A teologia correta é a teologia da cruz. Então esses discípulos sabiam que a cruz precede a glória, e não hoje é a glória, tudo é glória, glória não sei o que, glória, glória, sim, você já passou pela cruz? Não? Então você não tem glória nenhuma. A nossa glória aqui nesse mundo é exclusivamente o conhecimento de Deus. Tudo o que acontecer conosco em termos de glória está atrelado ao conhecimento de Deus. Conhecimento da sua palavra. Conhecimento demonstrado pelo testemunho de vida de santidade, sejam quais forem as circunstâncias,
Sejam quais forem as tribulações, provações. É esse conhecimento que nos leva a dar graças a Deus pelas tribulações. Senhor, te dou graças pelas tribulações. Sabendo que são oportunidades que Ele nos dá para que testemunhemos do Evangelho da salvação que nos alcançou. O seu amor que está em nós, o seu poder que está em nós. Exatamente para poder superar, atravessar essas provações, essas tribulações. Como Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Estou doente, pois é na doença que eu vou demonstrar o poder de Deus na minha vida. Não é na saúde e na força, não. Na saúde e na força você faz sozinho. Olha, irmãos, está escrito, Hebreus 5:8. Até o Filho, Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Lembram? Ele nasceu, homem, numa família pobre, criado numa cidadezinha de 300 habitantes, Nazaré. Por isso vocês calculam que esse homem passou. Onde ele viveu a sua vida inteira, numa cidadezinha de 300 habitantes. Cidadezinha não, vilarejo. Nós sabemos que as exigências difíceis da palavra do Senhor Jesus constituem uma parte da cruz que ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Foi ele mesmo quem disse isso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é isso? É fazer sacrifício. Não é mais a sua vontade que você vai fazer, é a vontade de Deus. Dia a dia tome a sua cruz, aí siga-me. Aqui mesmo em Lucas ele também repete isso. Lucas 9:23. Como essas exigências difíceis de Jesus estão fora dos púlpitos. Jesus só quer lhe abençoar. Agora, nunca alguém diz que ele lhe abençoa com tribulações. Nunca, nunca alguém vai dizer isso. E ele disse. Ele disse. Essas tribulações virão sobre vocês para vocês testemunharem. E agora? Isso serve ou não serve? São palavras de Jesus. Nós vemos, como consequência natural dessas pregações adocicadas, o barateamento das promessas de Jesus, o barateamento do poder para cumpri-las. E nessa direção, qualquer um se imagina discípulo de Jesus, e mais, no mesmo nível dos apóstolos. Qualquer um falso pastor dessas igrejas se imagina com o mesmo poder que os apóstolos tinham. E isso é um grande erro. Irmãos, vamos ler de novo. Antes, porém, de acontecer estas coisas que ele falou, a grande tribulação que virá, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Lembra que Jesus disse que o Espírito vos fará lembrar tudo que eu ensinei. Pois é. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Dentre vós, de todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Onde já se viu alguém pregar uma pregação dessa hoje em dia? Dizer que isso é promessa de Jesus para os seus discípulos? Que conversa é essa? Isso é loucura. Pois é, mas está na Bíblia. Irmãos queridos, Jesus está prometendo aqui tribulações as mais terríveis como graça para testemunhar. Isso serve ou não serve? Quantos dentre aqueles que entopem igrejas, milhares,
Quantos que se dizem discípulos de Jesus, quantos querem receber esse tipo de graça? Graça direta, prometida pelo Senhor Jesus. Quantos? Nenhum. Quantos terão paz no coração diante de todo tipo de opositores, simplesmente pela confiança de que o Mestre o protegerá? O Mestre lhe porá palavras na boca para responder de forma adequada. Quantos? Provavelmente nenhum, nas igrejas entupidas de gente. Quantos estarão dispostos a enfrentar com amor todo tipo de opositores, inclusive os parentes, pais, irmãos, os da sua própria casa, que poderão inclusive matá-los? Quantos? Quantos terão paz no coração sendo odiados por causa de Cristo? Quantos? Quantos aqui sequer já ouviram uma pregação nesse texto dizendo isso? Talvez os mais velhos. Eu, Daniel, Antonino. Outrora se pregava um negócio desse. Hoje, nem pensar. Nem pensar. Irmãos queridos, é por causa de pregações desonestas que as igrejas estão entupidas de não crentes, que ainda se imaginam discípulos de Cristo. As pregações oferecem uma graça de Cristo, graça falsa. Uma graça totalmente barateada pela falta das exigências relacionadas à salvação. Sabemos que a salvação, em todos os seus aspectos, a partir da eleição, chamado, justificação, expiação, remissão, adoção, tudo isso é obra exclusiva de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também sabemos que a partir dessa adoção, a partir da justificação, a partir do Espírito Santo em sua vida, aí sim a santificação conta com a sua participação efetiva. Você é o agente da própria santificação no poder do Espírito Santo. E como é que eu vou ser agente para fazer a vontade de Deus sem conhecer essa vontade? Como é que eu vou ser agente do testemunho de Cristo através de tribulações, se eu sou ensinado na igreja que tribulações são coisas do demônio? Nunca a tribulação será ensinada como graça de Deus, graça de Cristo para você testemunhar. Está escrito aqui. Olha, irmãos, a santificação é obra do Espírito Santo em nós e através de nós. É a nossa agência. É a nossa vontade mudada a partir da conversão que agora nos fará entender o arrependimento e nos arrepender a cada dia, a cada pecado, a cada instante. É a nossa vontade que vai fazer com que nós lutemos e tomemos a nossa cruz a cada dia e sigamos o Senhor Jesus Cristo, porque não é nada fácil. Na verdade é impossível, se não for no poder do Espírito Santo. Porque isso implica negar-nos a nós mesmos. Quem diz como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Quem é ensinado a dizer isso? É ensinado só de ouvir dizer, mas fazer na prática isso? Não é nada atraente essa palavra, irmãos. Nem para os irmãos da igreja, não é não. A gente sabe disso. Não é não. Quem é que quer se negar? Quem é que quer deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dos outros? Por que é que nossos filhos são desobedientes? Desde pequitito. Porque são pecadores. E o pecador quer fazer a sua vontade. A vontade de mais ninguém, nem a de Deus. Sequer reconhece Deus. Se ele não for salvo, sequer ele reconhece Deus como seu Senhor. Eu quero como meu Salvador, meu abençoador, todo mundo quer. As igrejas estão cheias de gente que quer Jesus como seu abençoador, seu salvador, seu não sei o quê, seu ajudador, sim, mas Senhor não. Senhor não. Quem manda na minha vida sou eu. Irmãos, é por isso, por saber que essas tribulações não são nada fáceis de entender como graça, por saber que os seus discípulos iam ter dificuldade
de passar por aquilo que ele estava dizendo que ia acontecer. O profeta maior, Jesus. Ele estava dizendo, vai acontecer isso com vocês. Ele sabia que isso não é nada fácil de enfrentarem. Todos fugiram quando ele foi preso. Então o Senhor, sabendo disso, o bondoso Jesus, que fez uma promessa desgraçada dessa no entendimento da gente, pois é, ele conforta os seus discípulos dizendo logo, olha meus filhos, tenham certeza de uma coisa, vocês estarão protegidos o tempo inteiro. Contudo, versículo 18, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Obviamente, irmãos, essas palavras foram dirigidas, insisto, aos seus discípulos imediatos. Pode acontecer com algum de nós? Pode. Dependendo da missão que Deus der a cada um, em que circunstância seja, ele vai dar esse mesmo poder e vai acontecer a mesma coisa se for o caso. Mas isso muito raramente, principalmente no Ocidente aqui. Isso tem uma aplicação ampla para todos os discípulos de Jesus, mas foi dita imediatamente para os seus discípulos que estavam ali com ele. Não foi para todo crente, não. Ninguém está passando por perseguição nenhuma aqui. Então, irmãos, prestem atenção. Jesus diz a eles, vocês estão protegidos, meus filhos. Por causa da pregação, por causa do testemunho, vocês vão passar por tudo isso. Porém, essa promessa, é bom lembrar isso, essa promessa de proteção, que todo mundo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça, o Senhor Jesus te guarda. Sim, mas essa promessa está atrelada a quê? As tribulações anteriores. Ela não é uma proteção para você viver muito bem obrigado sem fazer nada, não. Essas promessas aqui de que não se perderá um só fio de você. Jesus não está preocupado com o fio de cabelo de ninguém, não. Ele estava dizendo, vocês terão uma proteção tal, vocês terem uma ideia do tamanho da proteção que vocês terão, nenhum fio de cabelo vai se perder sem que eu tenha no controle disso. Mas essas promessas estão atreladas às tribulações prometidas antes, por causa do Evangelho. E essa promessa, se eu te protegerá, não se perderá um só fio, isso é dada barata, barateada, totalmente barateada, e nunca ela é dita atrelada às provações como graça para o testemunho. Nunca isso é dito numa igreja. A não ser os mais velhos aqui já podem ter ouvido isso. Eu nunca ouvi. Sou mais velho e nunca ouvi. É uma promessa barateada. Irmãos, a cruz precede a glória. Até o Filho de Deus passou por esse processo. A cruz precede a glória. Teologia da glória sem cruz é falsa. Que é o que se vê e se ouve em 100% das igrejas quase. É falsa. O desconhecimento do verdadeiro sentido das palavras de Jesus, repito, é tão grande, que no geral, essa promessa de que não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, está associado a coisas materiais. Está associada a, eu não serei assaltado, eu não serei, um trombadinho não vai me pegar na rua, um carro não vai me atropelar. Está associada a isso. Quase sempre é associada ao físico das pessoas. Ora, Jesus estava interessado em fio de cabelo de ninguém, se for o caso? Afinal, esses mesmos discípulos a quem ele disse, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, todos eles foram mortos martirizados. Não perderam só o fio de cabelo, não perderam foi a vida. Martirizados. Então Jesus não estava falando dessa vida aqui na terra também, não. Ele estava falando da vida eterna. De Paulo que disse, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. É disso que Jesus está falando. Enquanto vocês estiverem testemunhando, eu estou com vocês aqui. Até o dia que for necessário. O dia que não for mais necessário, pronto, serão martirizados. Não tem problema nenhum. Esse é o real significado da promessa de Jesus aos seus discípulos, dessa graça, dessa proteção, atrelada às provações e às tribulações que eles receberiam. E Jesus estava dizendo que as melhores coisas, meus filhos, as melhores coisas são as delícias da vida eterna. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Jesus não estava interessado na vida dos discípulos aqui na terra, a não ser enquanto eles tinham um papel para pregar o Evangelho e testemunhar. E por causa dessa pregação e desse testemunho, eles iam passar por tudo isso. E não se perderá um fio de cabelo, vocês terão a proteção necessária enquanto for necessário. O que interessa é a vossa perseverança. Vocês ganharão as vossas almas.
O Senhor Jesus está prometendo ao seu discípulo que as suas almas não podem ser tocadas por homens ou qualquer potestade, cantamos ainda agora, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem vida, nem morte, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Cristo. É disso que Jesus está falando ao seu discípulo aqui. Não é de fio de cabelo, coisa nenhuma, não. Ainda que martirizados como eles foram, mortos, o que realmente aconteceu, hão de ressuscitar, transformados à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. Isso se aplica aos discípulos de hoje, que se dizem discípulos? Irmãos, eis o motivo da minha insistência em ensinar a palavra de Deus como ela é, sem adocicar, sem refrescar para cima de ninguém, do jeito que está escrito. Primeiro, porque isso é ordem de Deus, é ordem do Senhor Jesus. Segundo, porque somente quando conhecemos Deus, através da sua palavra, nós confiamos nas suas promessas. Dificilmente a gente vai confiar totalmente em quem a gente não conhece. Muito dificilmente. Nós confiamos nas suas promessas. Detalhe, sejam elas agradáveis a nós ou não. Os discípulos sabiam que isso aqui ia acontecer com eles. Quem disse foi Jesus. Eles sabiam que ia acontecer. E aconteceu. Só que o verdadeiro discípulo, sabendo que vai acontecer o que Jesus disse, ele sabe que isso se cumprirá, mas ele sabe que o Senhor estará com ele em qualquer circunstância e em todos os momentos. Como ele disse, estou convosco até a consumação do século. Como é confortante. Aí vem a palavra. Que palavra, no nosso dizer, que palavra desgraçada é essa? Pois não é desgraçada não, é graça. É graça. É tribulação, é provação, é morte, é martírio, seja o que for, para que você testemunhe do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que você testemunha é um Evangelho barato, e só vem saúde, bonança, riqueza. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso não é o Evangelho da Bíblia. Isso é falso. Como é confortante saber, irmãos, que podemos perder todas as coisas desse mundo, bens, parentes, amigos, liberdade, saúde. Isso aconteceu com os discípulos que Jesus falou. Esses que Jesus falou aqui, mais Paulo, que não ouviu isso diretamente de Jesus. Ouviu depois, de forma mística. Mas presencialmente não. Esses aqui ouviram presencialmente. Pois isso tudo aconteceu com eles. Realmente. Eles experimentaram isso. Perderam amigos, família, liberdade, saúde e a vida. Mas não perderam a sua salvação. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Tudo isso que nós entendemos como desgraça vos acontecerá. E é graça de Deus para que testemunheis do Evangelho da salvação. Provavelmente todos vocês que estão aqui morrerão e nunca mais ouvirão alguém falar um negócio desse. A não ser que eu repita essa pregação daqui a alguns anos. Provavelmente. Todos nós estamos aqui, morreremos. E nunca mais ouviremos alguém falar isso. Está aqui na Bíblia. Mas não serve mais. A pregação da pós-modernidade, da era do individualismo, da era do privativismo, da era do imediatismo e tantos outros ismos, é para lhe agradar. Se a palavra for desagradável, o cliente vai embora. E se o cliente for embora, não tem igreja, não tem multidão, não tem prestígio, não tem poder, não tem dinheiro, que é o principal. Olha, irmãos, o Senhor nos garante e é poderoso para nos guardar, sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem as tribulações, seja perdendo coisas, bens desse mundo, parentes, amigos, liberdade, saúde e até a vida. Ele é poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz, afirma, porque eu estou bem certo, cantamos aqui, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Esse foi o apóstolo Paulo, segundo os relatos da Bíblia, de Atos. Pelo menos nos relatos da Bíblia, foi quem mais sofreu isso aqui que Jesus disse. Foi Paulo. Pelo relato da Bíblia, os outros também sofreram, mas pelo relato da Bíblia, quem mais sofreu foi Paulo. Onde chegava, pegava uma pisa, era preso, passava fome, sede, frio. Todos os lugares que ele chegava. Então ele experimentou na carne, e chegou a dizer, quanto ao mais ninguém me moleste. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Final de Gálatas, ele diz isso. Eu sei o que é ser discípulo de Cristo. Eu sei o que são as tribulações que me sobrevieram para que eu testemunhasse do Evangelho de Cristo. Ninguém me moleste. Aqueles que diziam que ele não era apóstolo. A propósito, para dizer para vocês, só quem diz que Paulo era apóstolo na Bíblia é ele mesmo e Lucas. Ninguém mais na Bíblia, nem os outros apóstolos, dizem que Paulo era apóstolo. Ele afirma, eu sou apóstolo, eu recebi de Cristo. Eu não recebi desses outros apóstolos, na verdade é assim. Não foram eles que me nomearam apóstolo, foi Jesus. Ninguém na Bíblia diz que Paulo era apóstolo, a não ser ele mesmo, afirma isso o tempo todo. E Lucas, que era o seu parceiro, disse que ele era apóstolo. Fora isso, ninguém mais disse não. Pois foi quem, pelo relato da Bíblia, quem mais sofreu por ser apóstolo. Isso que Jesus está dizendo aqui foi quem mais sofreu, foi ele mesmo, Paulo. Ele experimentou na carne essas terríveis tribulações profetizadas por Jesus aos seus discípulos imediatos. Paulo entrou depois. E ele sabia que o seu tesouro estava guardado com Cristo e afirmou: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Jesus não disse? É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Pois Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte. Para que na minha fraqueza se manifeste o poder de Deus. Paulo sabia o que estava falando. Aí quem quer fraqueza hoje? Todo mundo só quer ser artista. Pronto, Jesus me faz um artista primoroso. Tudo vai dar certo na minha vida, não tem nada errado, nada acontece. Isso é falso. Isso chama-se teologia da glória. Então, meus filhos, esse é o significado e a aplicação das terríveis palavras do bondoso Jesus. Porém, palavras confortantes. Por isso, mais uma vez, nos rogamos a Deus, o nosso bom Deus, que nos conceda graça para discernir a sua palavra. Repito, discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho como discernir o que eu não sei. Ora, se eu não sei se isso é bom ou ruim, como é que eu vou discernir? Eu tenho que saber. E lá em Hebreus também diz isso. É pela palavra, é pela prática da palavra que vem o discernimento sobre o bem e o mal. Está escrito também isso em Hebreus. Então, irmãos, que Deus nos dê graça, coragem, diligência no estudo da sua palavra para conhecer o que é que Ele quer de nós. Porque nós temos que fazer a vontade dEle e não a nossa. Muito menos Ele fazer a nossa, como é a moda das pregações. Nós é que temos que fazer a vontade dEle. Temos que estar fortalecidos para enfrentar tribulações que são graça para que a gente testemunhe. Mesmo que sejam as mais terríveis. Repito, sabendo que são promessa de Jesus aos seus discípulos. Discípulos verdadeiros. Para que deem testemunho. E como são palavras de Jesus, todas essas profecias se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. De acordo com o seu propósito na vida de quem Ele quiser. O que nos conforta, pela sua palavra, é saber que Ele nunca nos desamparará. Sejam quais forem as tribulações, exatamente para que testemunhemos a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Isso sim é poder de Deus nas nossas vidas. A fim de que o nome dEle seja glorificado em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.